Shalom, paz de Deus, paz e graça, e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus, pedir a Deus que abençoe todos os irmãos que trabalham para o Senhor, e sentir de pedir oração, irmãos, por todos aqueles que nesse momento estão passando por alguma dificuldade, alguma batalha espiritual. O nosso caro irmão Francisco, lá do Ceará, se ele ver esse vídeo, eu quero desejar a ele bastante saúde. Ele tem problemas na sua casa com enfermidade. Os irmãos apresentem, porque ele está trabalhando também na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu estou também contente hoje porque ontem, por misericórdia, eu recebi a visita de um caro servo de Deus que já atendeu a obra como ancião na congregação cristã no Brasil. Não estou aqui falando mal, pelo amor de Deus, compreendam. Estou agradecendo porque esse irmão viajou 100 e poucos quilômetros para me visitar e trouxe alegria, trouxe paz, e trouxe aprendizado de mistérios celestiais que nós, muitas das vezes, não compreendemos, mas vamos aprendendo devagarzinho. Por isso, nós não podemos ser julgados quando não sabemos alguma coisa, porque tem o tempo certo para todas as coisas, não é, irmão? Foi um dia muito maravilhoso para nós aqui, a presença de Deus, a alegria que estava no coração do irmão, Deus abençoou. E eu quero dizer também, irmãos, que eu não tenho nada contra nenhum irmão, nenhum ancião, e nenhum irmão do ministério, e nem tampouco contra a instituição Congregação Cristã no Brasil. Apenas eu tenho por direito, isso é direito que me é dado, isso juridicamente não há como alguém tirar o meu direito de expressão ou de liberdade, a não ser que eu venha atacar com palavras pesadas ou até xingar essas coisas, que eu não faço. Pode olhar nos meus vídeos aí, eu não faço. E se eu guardasse todos os comentários que me xingaram e printassem e levassem na justiça, ia muita gente sofrer uma consequência muito grave. Porque isso já é uma difamação e os meus comentários, eles são públicos. Eu não travo os comentários. Isso já aconteceu de travar sem eu perceber. E eu nunca deixei de responder quando o comentário é educado. Agora, quando eu percebo que a pessoa está dando uma indireta, ou querendo fazer alguma coisa para denegrir a minha imagem, assim como eu também não quero denegrir a imagem da instituição, eu não quero denegrir a imagem de ninguém. A pessoa tem o direito, sim, de comentar. Olha, irmão, não me perdoe, eu não estou de acordo com isso, Deus sabe todas as coisas. É o máximo que a pessoa pode falar. Agora, falar que a pessoa vai para o inferno, chamar de lobo, dizer que é uma porca lavada que voltou para o despojadouro da lama, essas coisas são muito graves, irmão, porque mexem na moral. Imagine se eu chegar aqui e começar a xingar as pessoas que estão congregadas. Isso se chama intolerância religiosa e se chama também uma opressão de querer privar o meu direito de liberdade. Por isso que nós não podemos jamais querer privar uma crítica. Hoje nós vemos na política que um determinado... eu não sou de política, não entendo política, mas eu acompanho, porque eu sei que nós temos que ter conhecimento de quem nós vamos votar, porque há partidos que negam a existência de Deus, concordam com o aborto, concordam com tantas coisas que são antibíblicas ou anticristãs, e eu não concordo. Então eu não vou votar numa pessoa que é a favor do aborto. Aí vem outros que dizem que pode ter o aborto. Bom, irmãos, isso é uma questão médica e eu não vou entrar em detalhes. Agora, se você concorda,
eu também não vou te condenar por isso. Eu não condeno ninguém pela sua posição de pensamento, pela sua ideologia. Se ela acha que a liberdade de escolher o gênero, ela acha que pode, problema dela. Eu tenho que pregar o que está escrito na Bíblia. Eu sou evangélico. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Não diz que criou... não vou nem entrar em assunto, eu não sou homofóbico. Porém, há pessoas que concordam. Lá no fim nós vamos ver o resultado. Deus que tenha misericórdia. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Quero deixar claro que eu não estou para condenar ninguém. Pelo contrário, eu acredito que a igreja ela tem que ter a porta aberta para todos. Mas nós não podemos concordar com todos os atos que aqueles praticam. Por quê? Eu, como disse num vídeo, não terminei essa parte, eu atendi presídios. E no atendimento de presídios, a gente encontrava pessoas homicidas, pessoas que tanta coisa. Eu ia em presídios, irmãos, não é presídiozinho de ladrão de galinha, não. Eu ia em presídio de segurança máxima, onde tinha pessoas realmente que têm 100 anos de cadeia. É lógico que na legislação brasileira, eu creio que o máximo é 30 anos. Não sei se mudou. E às vezes depois vem o bom comportamento, vem isso, vem aquilo. É a Constituição. Eu não posso ir contra a Constituição de uma nação porque ela é uma carta magna. E isso é uma lei. Se é lei que está dentro da minha crença de misericórdia, eu não posso jamais impor contra nada do que está na Constituição, porque senão não precisava nem Constituição e nem governo, cada um fazia o que queria. Mas isso não se trata de ato político, esse vídeo. Mas é bom que eu esclareça bem para que todos entendam que eu não tenho nada contra aqueles que pensam diferente. Eu tenho contra os atos, assim como um preso, ele está lá dentro da cadeia, então eu vou voltar lá. Eu vou atender o presídio. Como eu disse, chega lá, ele tem uma mãe lá fora. Se você for perguntar para ela, que eu já fiz isso, seu filho está lá, eu visitei ele. Às vezes ela vem me perguntar, irmão, visitou meu filho? Logicamente que eu não levava recados, nem cartas ou papéis, nada disso. A única coisa que às vezes ele me pedia, fala para minha mãe que está tudo bem, fala para ela que eu mandei um beijo e tal, e para ela me visitar que eu estou com saudade. Isso eu falava só. Se ele me pedisse outra coisa, eu não podia, porque foge do que eu aprendi, certo? Eu não posso ser pombo-correio de preso dentro de um presídio. Mas se eu chegasse dentro do presídio, ele me pedisse para mim saudar a mãe dele, eu pedisse, que há muitos crentes, inclusive várias denominações, inclusive da congregação, eu vi lá dentro. Então, irmãos, eu não estou aqui para condenar. A lei foi feita para todos, né? Então a congregação não tem nada a ver com isso. Quero deixar claro. Eu fazia um trabalho voluntário, não era remunerado e ainda colocava a minha vida em risco. E não só sou eu que faço esse trabalho, tem vários caríssimos irmãos, aqueles meninos colaboradores. Eu digo menino porque eram todos jovens, né? Não é que é menino criança. Jovens, esforçados, que muitas das vezes eram desprezados. Irmão, estavam fazendo um trabalho que ninguém gosta de fazer. Eu tratava eles com bastante respeito. Sabe por quê? Porque eles faziam aquilo com todo o gosto, com todo o amor. E o que eles ganhavam com isso? Arriscando a vida deles. Muitas das vezes ganhavam na igreja onde congregavam, não podiam fazer nada. Se Deus desse uma palavra, eles não podiam pregar. É proibido deles pregar, irmão, vocês não querem saber. Os que atendem os presídios, alguns que pregam quando tem alguma condição melhor, mas se são aqueles que estavam comigo, que eram pessoas mais humildes, eles não podiam pregar, eram proibidos em reunião. Eu não estou falando nada errado, eu não estou mentindo. Inclusive eu tenho documentos que provam isso. Só que não estão aqui em Portugal, estão no Brasil. Tem documentos da denominação
que provam. Eu guardei tudo, irmão. Então quer dizer, dentro do presídio, dentro do inferno, vamos dizer, porque lá é um inferno, irmão. Eles podiam pregar e tudo. Aí sai para fora, não pode. Né? Porque é solícito. Eles interpretam essa palavra solícito como uma coisa ruim. Quando a palavra solícito não quer dizer isso. Procura no dicionário o que quer dizer solícito. Só vou te dizer isso para você. A pessoa solícita é uma pessoa que quer antecipar as coisas, vou falar no meu linguajar, até para o bem. Pô, vai acontecer amanhã, já quer fazer hoje, deixar tudo pronto. Isso não é um mal. Por isso que o Senhor Jesus disse, não sejais solícitos, porque, com que a vez de comer, ou com que a vez de beber, porque era hoje e já estavam pensando o que nós vamos comer amanhã. Então, irmão, se nós olharmos com outros olhos, nós vamos ver que isso não é uma coisa ruim, mas também não é uma coisa boa para a saúde. Por isso que o Senhor Jesus estava com eles. Eles tinham que crer que não ia faltar nada. Entendeu, irmãos? Então eu perguntava para a mamãe: mamãe, ou senhora, eu visitei o seu filho, ele está bem, ele mandou um abraço e falou para a senhora não demorar para visitá-lo. Ela falava assim: ô irmão, Deus que te abençoe. Meu filho, eu amo tanto aquele filho, eu amo tanto, tanto. Pena que ele fez uma coisa errada. Mas aí eu perguntei, mas a irmã ama ele, não ama? Amo. Eu gerei ele no meu ventre, eu sofri por ele, então eu tenho um amor muito grande. Mas isso não quer dizer que eu concorde com aquilo que ele faz. Eu não concordo. Mas eu continuo amando, pedindo a Deus que ele melhore, que mude de vida, porque é o meu filho. Então os irmãos estão entendendo? A mãe, ela não concordava com o ato do filho, mas amava o filho. Isso eu vi muitas vezes. Então a igreja é assim, irmão, ela recebe. Não quer dizer, a igreja somos nós, um grupo de pessoas, na verdade, mas a liderança da igreja tem que receber com amor, embora ela não concorde com aquilo que a pessoa fez. Mas esta é a igreja cristã. Agora a igreja que recebe, mas já manda a pessoa sentar no último banco, já nega a saudação, já fala para a pessoa, quando acabar o culto, você saia rapidamente, não sauda ninguém. É assim que é feito, irmãos. Para aqueles... Bom, pelo menos no tempo que eu atendia, eu vi muitos fazerem isso. Aonde eu atendi, graças a Deus, eu nunca fiz isso, irmão. Uma vez um irmão perguntou para mim assim: irmão Raul, aconteceu assim comigo. Eu quieto, não falava nada, só escutava. E eu vi que foi um escorregão, irmão. Não foi uma coisa... Foi um laço. Onde é que eu vou sentar lá atrás, irmão? Não repara, irmão, porque eu não tenho liberdade. Eu vou sentar no banco da misericórdia. Eu fui numa igreja e o irmão mandou sentar no banco da misericórdia. Eu olhei para ele e falei: quem foi o irmão que falou isso para o irmão? Banco da misericórdia. Ele falou o nome. Eu peguei e falei: irmão, esse negócio de banco da misericórdia, onde que está escrito? A misericórdia não está em banco nenhum, irmão. Você pode sentar onde você quiser aqui. Aqui tudo é da misericórdia. Porque se não fosse Jesus Cristo não está olhando para banco, ele está olhando para a tua alma. Ele não está olhando para isso. Quem falou isso para você não lê a Bíblia. Esse negócio de banco da misericórdia, de sair antes do culto acabar, isso aí é preceito humano, irmão. Coisa da carne. Coisa do próprio Satanás, eu quero dizer. Sabe por quê? Porque daí a pessoa se sente desprezada, humilhada. Quer ver se o povo sabe. O povo que tem a cabeça mais envenenada pelo sistema religioso. Ela começa a desprezar aquela pessoa. Às vezes era amigo, falava, conversava, telefonava. Para com tudo isso, certo, irmãos? Trata a pessoa como se fosse um defunto. E a pessoa vai... Como é que a pessoa vai conseguir, irmão, se humilhar num lugar desse? Eu peço que os irmãos da instituição me perdoem, eu não quero magoar ninguém, mas é assim que funciona. E eu pergunto, isso seria assim que Jesus Cristo ensinou? Será mesmo? Você acha que se alguém cometesse um ato e chegasse perto do Senhor e se humilhasse, irmãos, não tem
Nós temos exemplos. Eu não vou nem falar de Davi, porque muitos vai dizer que Davi era no tempo da lei. Isso aí é algo equivocado, porque não tinha nada a ver com o tempo da lei. Davi, Deus usou misericórdia dele, não foi por causa que era tempo da lei, porque está escrito no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que eu terei misericórdia, diz o Senhor, de quem eu quiser ter misericórdia. Deus não tem que dar satisfação para líder religioso nenhum, irmão. E Deus não mandou Davi deixar o trono. Deus teve piedade dele, transpassou o pecado dele e ele continuou sendo rei. Estão entendendo? Uma vez rei colocado por Deus, ele vai morrer sendo rei. E só vai deixar a coroa dele de rei quando ele estiver sepultado lá. Enquanto ele estiver vivo, ele vai ser rei. Vocês não estão entendendo? Então, existe tudo isso, irmão. Essas coisas que machucam. Então, eu pude ver isso em algum lugar. Eu senti de gravar esse vídeo. Não estou atacando a instituição, como eu já disse, mas quero deixar uma coisa aqui, irmão. Vocês acham justo, vocês que são dessa instituição, vamos nos conscientizar, irmãos. Eu não estou falando mal, estou apenas transmitindo. Ontem ainda congreguei, fui congregar, senti. E eu não tenho nada contra ninguém, irmão. Eu sento lá no fundo, embora não sinta acusação no meu coração, mas eu sei, irmão, que o que eu estou vendo ultimamente, eu não me sinto mais aquela comunhão como eu sentia. Até há pouco tempo, eu até pensava, sabe, vou ser sincero. Digo pouco tempo, porque os tempos estão passando rápido. Poderia mudar as coisas, mas eu estou vendo que ao invés de mudar, está piorando. Muitos estão saindo, porque não encontram misericórdia. Como uma pessoa pode dar misericórdia se ela não tem misericórdia? Como uma pessoa pode mostrar o amor se ele não tem o amor? Aquilo que a pessoa tem dentro de si é o que ela manifesta. E o desejo daquele que ama a Deus é levantar aquele que está machucado. É claro que se houver uma coisa gravíssima, eu acredito sim que ele deve ser repreendido, colocado, às vezes até uma certa... eu conheço pessoas da Assembleia de Deus, eu vou explicar por aí, é melhor. Essa parte de uma certa eu vou explicar por aí. Eu conheço na Assembleia de Deus caríssimos irmãos, homens de Deus, homens de Deus. Quero deixar aqui para os irmãos da Assembleia de Deus uma paz do Senhor Jesus e um grande abraço pela forma que vocês também trabalham. Eu amo vocês também, do mesmo jeito, porque vocês, pelo menos aqui em Portugal, não sei em outros lugares, eu tenho visto irmãos da Assembleia de Deus muito esforçados, trabalhadores, espiritualmente falando. Ah, mas lá eles recebem salário. Irmão, você está totalmente equivocado, irmão. Você não vai comparar um país com o outro aqui, é muito diferente do que você está pensando, irmão. Eu já convivi com certos irmãos, quando chegava o dia de pagar o aluguel da salinha, ele não tinha condição de pagar. Ele tinha que pegar daquele salarinho pequenininho que era para ele comer, né? E ajudar no pagamento da casa dele, para ajudar na igreja ainda a pagar o aluguel da sala, porque não dava. Então, por isso que serve lá os dízimos deles. Aqui, eu vi isso. Eu não estou dizendo... Agora, eu sei que existem em todos os lugares maus obreiros, como na congregação também tem. Eu sou testemunha, não vou citar nomes, mas tem lugares na congregação que se fala que isso que não se ganha, não se ganha, não se ganha. E eu conheço casos de irmãos que ganhavam um envelope recheado todo mês. Eu não quero nem saber, irmão. Eu não vou falar o nome do irmão. Esse é o problema dele. Vocês não estão entendendo? E não tem ninguém que possa dizer que eu estou caluniando, porque eu não estou caluniando ninguém. Eu estou falando uma verdade. E uma verdade, irmão, não quer dizer que estou falando mal. E os irmãos que ouvirem, podem me chamar de mentiroso, podem me chamar do que for, mas é verdade. Todo mês, o diácono ligava para a casa da ele. O que está faltando, irmão?
como é que está a prestação do carro, e a luz, e mandava o valor. Eu vou dizer que está errado? O irmão, eu vou até ser bem sincero, irmão, eu não achava errado, sabe por quê? Porque o irmão ficava o dia inteiro só atendendo aquele povo. E ligava para ele o dia inteiro. Como é que ele é? Então, temos que trabalhar com as nossas mãos. Lógico, mas no caso de determinados irmãos que são amados, eles não param, irmão. Eu ainda tive a oportunidade de trabalhar autônomo, então aí onde eu conseguia fazer as minhas manobras, né, no sentido, quando Deus preparava alguma coisa para atender alguém, eu ia, depois voltava para o trabalho e assim por diante. Mas tem irmãos que eram mais solicitados em outros lugares e eles eram ajudados. E você acha que é errado? Agora, dizer na frente do povo que ninguém ganha nada, sendo que às vezes o que eles ganhavam no envelope é muito maior do que um pastor da Assembleia ganha aqui em Portugal. Então isso já é algo que para os irmãos entenderem. Eu falo isso com experiência própria, certo, irmão? Eu muitas das vezes fui ajudado por membros, muitas das vezes. Mas eu agradeço a Deus que nunca fui ajudado exorbitadamente. Sabe por quê? Porque eu não era bem visto por alguns do ministério. Porque eu falava isso que eu estou falando aqui. E isso ia ao encontro e trazia algum problema. Porque tinha irmãos que eu sei que uma vez eu fui em uma reunião e foi chamado toda a nossa região e ali foi lido os envelopes de quem recebia auxílios de viagem. Eu fiquei assombrado, irmão, quando eu vi os valores. Irmãos que recebiam auxílio de viagem, que praticamente não viajavam, que nem carro não tinham. E às vezes notas fiscais que não batiam, era para ficar só entre nós. Eu não estou falando mal, irmão, eu estou falando a verdade. Isso tudo, eu acho que seria mais bonito, mais correto, se os irmãos fizessem assim, levantassem na frente e falassem: irmãos, os anciães, ou os cooperadores, ou enfim, alguns estão em necessidade e nós vamos ter que atendê-los por causa do atendimento da obra e conforme, porque eles estão se doando, irmãos. Será que é pecado? Eles não estão recebendo o salário deles aqui. Afinal de contas, um irmão tem que fazer uma viagem não sei quantos quilômetros. Tem irmão que Deus mandou você ir lá? Mandou. Mas não foi orado? Não. Então você vai com o teu dinheiro. Quer dizer que tem que orar, passar por eles primeiro. Eu acho que pode comunicar, tem que comunicar. Porque afinal de contas, se eu faço parte de uma instituição ou de uma empresa, eu tenho que comunicar. Mas cabe àquele que está, graças a Deus também, irmãos. Deus preparou irmãos diáconos, onde eu atendia, que eram irmãos muito queridos. Eu amo eles muito, né? Principalmente um que está lá hoje, que eu sinto até saudade desse irmão, que é um irmão espiritual, um irmão que muitas das vezes, irmão, Deus se usou dele espiritualmente também. Está lá até hoje. Tem um filho que é muito querido, né? Parece que ele só tem um filho, certo, irmãos? E eu não posso falar mal daquele irmão, muito pelo contrário, eu amo ele grandemente. Se um dia ele vir aqui em Portugal, parece que ele tem um filho que mora no exterior também. Se um dia ele vir aqui, se ele vir esse vídeo, as portas da minha casa sempre estarão abertas para ele e para todos os irmãos do ministério que quiserem vir. Eu não tenho nada contra. Mas eu vou falar a verdade, irmão. Eu vi um irmão que atendeu a obra entre aspas, porque a obra de Deus é Jesus Cristo. Eu aprendi muita coisa. Atendeu a denominação durante 30, 40 anos e por uma causa justa que ele viu, quando ele foi dar a opinião, eu estou falando de casos que eu sei, certo, irmão? Casos que eu sei. Não estou falando que alguém me contou, eu sei. Sentaram o irmão e depois
o irmão procurou os seus direitos, porque a denominação agora está procurando também os seus direitos, né? Antes era para entregar na mão de Deus, mas infelizmente os tempos mudaram. Mudaram tudo, mudaram a Santa Ceia, mudaram... agora nem não se saúdam mais com ósculo, como se saudava. Irmão, não tem nada a ver com isso, eu não faço parte mais do ministério, da congregação. Mas, irmão, se realmente foi Deus que mostrou, eu fico pensando, irmãos, tem denominações, a Assembleia, por exemplo, ela serve a ceia em copinhos. Mas a Assembleia, eles começaram assim. Eles aprenderam assim desde o começo. A congregação serve num cálice único. Alguém pode dizer, mas num cálice único, será que não pega? Irmão, eles dizem que quando ora pelo cálice, eles dizem que o cálice simboliza o sangue de Jesus Cristo. Certo? Então, não há fé, não tem obra e nem tem fé. Porque se realmente simboliza o sangue de Jesus Cristo, não vai pegar nada em ninguém, irmão. E o sangue de Jesus Cristo agora pode ser contaminado? Então isso quer dizer que isso nunca deveria ser ensinado. Eu não sou contra a pessoa tomar no cálice desse jeito. Mas então por que colocou lá no ensinamento que eu tenho aqui? Eu tenho no Brasil guardado. Eu tenho um livro, irmão, com todos os ensinamentos. Que uma pessoa, um ancião bem antiguíssimo, antes de partir, deu tudo para mim e está tudo encadernado, irmão. E está lá o ensinamento. Foi deliberado pelo Espírito Santo, mais ou menos assim. Que era para ter um cálice só. De repente... Agora o Espírito Santo mudou de ideia, agora é um cálice individual. Irmão, para mim tanto faz, como tanto fez. Eu já tomei a minha Santa Ceia, confesso para os irmãos, eu tomei na minha casa. Eu não preciso esconder. Eu e minha esposa, eu orei a Deus pelo cálice, servi a minha esposa e depois me servi. Pronto. Não precisei ir lá no meio de uma multidão para mostrar que eu estou em comunhão com a igreja. Tem tantos que estão ali que não estão em comunhão nem consigo mesmo. Então, os irmãos, me perdoem, irmãos, mas tem coisas que estão mudando. E o erro maior que eu vejo é você quebrar. Aí realmente você está quebrando. Você está quebrando uma referência bíblica. Ou melhor, uma referência bíblica, porque foi orado pelo cálice. E até aí, irmão, se Deus não iluminou outras denominações... Mas vocês se disseram iluminados. E que foi Deus que mostrou. Vocês nunca deveriam dizer que Deus mostrou. Vocês nunca deveriam dizer que foi o Espírito de Deus que revelou. Vocês mentiram. Já pensou na mentira que vocês falaram? Não? Mentiram falando sobre o nome de Deus. Cometeram um ato errado. Eu não estou condenando. Mas desde o momento que eu coloco Deus, então não pode mudar. As coisas de Deus são imutáveis. Então vocês mudaram. Quer dizer, vocês mudaram por quê? O Deus que vocês estão falando não é o Deus que criou o céu e a terra? Será que Ele não tem poder de guardar aqueles que tomarem a Santa Ceia? Não estou desfazendo daqueles que tomam nos copinhos nas outras denominações, porque eles não falaram para ninguém que Deus mostrou para eles. Não sei se os irmãos estão entendendo. E já fazem isso desde o começo, que eles se conhecem por cristãos ou por evangélicos. Então, se eles fazem assim, eles não têm compromisso com isso. Agora, vocês que se acham exclusivos, me perdoem. Estou falando com a Irmandade. Vocês mudaram uma coisa que vocês falaram, que era o Espírito Santo. E agora? Que vai mudar mais? Como é que vocês querem que o povo venha acreditar em vocês? Agora, voltando lá. O irmão, 40, 50 anos, atendeu a obra. Cometeu alguma coisa, não perdeu a linha. Cometeu alguma coisa e daqui a pouco vocês vão lá e tiram a liberdade dele, sem nenhum tipo, só que ele vai na justiça. Sem nenhum tipo de acusação. Ao contrário, ele que tinha provas relevantes, que eu não vou falar aqui nome nem lugares, ele tem inclusive papéis, documentações administrativas e tem como provar. E ele, como era uma pessoa sincera,
quis tirar a limpo aquilo e foi de frente com os mais antigos daquele lugar, que eu não vou dizer onde é também, que não me interessa, para não dizerem que eu estou falando mal da instituição. A instituição é só um CNPJ, irmão. Eu estou falando daqueles que estão à frente e não posso generalizar também. Tem muitas pessoas boas, pessoas humildes, pessoas que têm o dom de Deus. Então isso eu nunca vou negar. Porque eu sei que Deus toma, eu sei que Deus fala. Mas muitos não têm coragem de falar o que eu estou falando. Por quê? Porque se eu estivesse lá e eu me manifestasse dessa maneira, na mesma hora eu já iria perder o meu ministério. E o pior não é isso, irmão. Se você perde o cargo, eles não explicam muitas vezes que você estava enfermo, ou que você passou por uma crise psicológica e falou alguma coisa. O adversário já se usa de alguém, pode se usar até da nossa boca, porque você já pensou, no meu caso, eu falei tanta coisa, irmão. Eu não quero mais esse tipo de ministério, eu não tenho nada contra quem tem. Como eu já disse ontem, eu ainda congreguei. Gosto muito do irmão daqui, porque é um caríssimo servo de Deus, um irmão que ontem foi uma palavra cristocêntrica, uma palavra de doutrina espiritual, que falava só de Jesus Cristo, da salvação. Não foi uma palavra que Deus vai virar cativeiro, que vai... Quantas vezes eu preguei assim, né, irmão, também? Eu não vou dizer que eu não errei, errei e muito. Mas a gente tem o direito, sim, de engatar uma marcha ré e pedir perdão. Agora, nós não podemos ser julgados pelos outros que não entendem como mortos, defuntos. Quem é o irmão? Disse o Senhor, está escrito numa palavra. Quem é você para julgar o servo alheio? Porque o servo não é teu, não é você que tem que julgar. É o Senhor Jesus que tem que julgar. Mas eu não estou julgando a denominação, estou falando a realidade, porque para vocês entenderem. Eu vou com bastante cautela, irmão, mas eu tenho que falar a verdade. O que está escrito aqui, irmão? Ó, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Eu pergunto uma coisa para os irmãos. Você conhece um irmão? Hoje ele não tem mais um ministério. Ele está respeitando, ele senta onde eles mandaram, ele está que nem um cordeirinho lá. Chega um irmão e olha para ele e fala assim, irmão, poxa, esse irmão foi tanto tempo ancião, eu percebo que ele está aí jogado, né? Pega no braço dele e fala, irmão, vamos sentar um pouquinho mais lá na frente? Não, irmão, vou ficar aqui. Não, senta só um pouquinho lá, mais perto, aqui fica ruim para às vezes escutar. Irmão, isso dá um gás, vamos dizer assim, no irmão. Ele vai se sentir amado, ele vai perceber que a igreja vai olhar para ele de outro jeito depois. Agora, ele tem ministério, ele tinha ministério, agora não tem mais, por uma coisa que ele não devia. Aí ele senta lá atrás para obedecer uma coisa que não existe, banco de misericórdia. E a misericórdia não está no banco, está em Jesus Cristo. Eu vou dizer que o banco da misericórdia, isso é coisa da carne, irmão. Certo, irmão? Então eu deveria escrever lá no banco, banco da misericórdia. Mesmo que eu tivesse liberdade total, eu sentava naquele banco. Porque eu preciso da misericórdia de Deus. Será que o irmão que está lá no púlpito não precisa? Será que o que está sentado no primeiro banco não precisa? Precisa de misericórdia só aquele que escorregou, ou aquele que falou uma coisa que não devia e foi julgado mal? Julguemos nós mesmos a nós mesmos. Eu gostaria de deixar aqui esse relato, irmão, porque eu vi isso. Mas se fosse um irmão com dinheiro, irmão, se fosse um ancião que tivesse muito dinheiro, como aconteceu agora aí, que eu estou sabendo, eu não vou falar nome também. O ancião falou que é ancião da congregação, está numa outra denominação. Para mim não tem problema nenhum, irmão. Esse irmão que falou, eu vou falar francamente, eu gosto muito dele. Quem quiser que não goste, eu não tenho nada contra ele. Esse irmão que deu essa entrevista, eu amo ele mesmo. Porque foi alguém, né, falou para ele que eu estava com problema e estava enfermo, estava sem atender.
Esse irmão estava lá nos Estados Unidos, irmão. E ele ligou para o meu telefone, me falando palavras de amor, dizendo: fica firme, não abaixa a tua espada, Deus ama a tua alma. Esse irmão, que todo mundo fala às vezes mal dele, e até hoje eu não vi ele abrir processo com ninguém. Se ele abriu contra a denominação, isso aí entre ele e a denominação não tem nada a ver com isso. Mas o que falaram desse irmão na internet, irmão, fizeram até circular desse irmão aí. Eu não fiz nada. Eu confesso que até congreguei lá e vi uma simplicidade muito grande onde eu fui congregar lá. Eu não vi o que falavam, eu vi aquilo que eu vi. Se há aquilo que falavam, eu não sei. Eu não posso falar uma coisa que eu não vi. Agora, por isso também eu estava doente já, com problemas psicológicos. Inclusive eu tenho um laudo, antes de eu fazer a minha carta. Esse laudo eu mostrei para um advogado. Ele disse para mim: a sua carta ela perde o valor mediante esse laudo. Porque o laudo diz que você não pode assinar nenhum tipo de renúncia, ou melhor, nenhum tipo de documento, é como uma interditação, esse laudo. Então, mas eu fiz. E quando eu voltei no médico e disse que tinha feito aquilo, ele ficou irado, irmãos, irado. Ele falou para mim: não respeitaram o meu CRM? Eu sou doutor, tenho 70 anos de idade e 50 anos ou 40 e poucos anos de profissão. E se você precisar de mim, eu me ponho à disposição para ir com você em qualquer reunião. E ele não era evangélico. Eu falei: não, doutor, fique tranquilo. Eu cheguei à conclusão que não adianta, porque eu estava vendo alguma coisa. A única coisa que eu queria naquele tempo não era nem atender, era só liberdade para me chamar um hino, cantar, que ninguém falou para mim que eu não podia fazer. Mas eu queria escutar da boca deles. Certo, irmão? Esses dias Deus me deu oração numa igreja. Ninguém falou nada. Eu não ia orar, mas Deus falou: você vai orar. Eu falei: Senhor, não vou orar. Fechei a boca e travei assim com a mão. E de repente a minha mente se apagou, irmão. Quando eu vi, já estava orando. Estava sentado lá atrás. Sabe por quê, irmão? Que o banco da misericórdia, para mim, não existe. A misericórdia só está em Jesus Cristo. Então você que foi desprezado dessa denominação, eu não vou te aconselhar para você sair, porque eu, irmão, estou indo ali, não é por causa da denominação. Eu vou de vez em quando, não é sempre. Mas é porque eu amo muito o povo dali, o povo humilde, simples, o cooperador de jovens muito amável, sua esposa muito amável. Então jamais eu vou desprezar esse casal, irmão. É um casal que realmente tem a pureza, tem a essência. Ontem Deus falou uma coisa tão bonita, irmão, pôs na boca dele, uma palavra cristocêntrica, que falava a respeito da salvação, a respeito da vida eterna. O que a gente está vendo hoje nessa denominação, irmão, infelizmente, é só promessa, promessa, promessa. Eu não sou contra, eu também pregava muita promessa. Eu acho até que tem que ter a profecia da promessa, mas geralmente é quase todo culto. É difícil você encontrar uma pregação que nem aquela de ontem, que Deus me deu de ouvir. Falava em crer em Jesus Cristo, de acreditar na pregação da palavra, que a salvação está em Cristo Jesus. Irmão, ele falou mais ou menos, se não foi 20, foi 30 vezes o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso daí é ser cristão, isso daí é pregar o evangelho, irmão. Então, vocês veem que eu não estou desmoralizando ninguém. Mas agora aquele irmão, o irmão, 40 anos de ancião, esse cooperador, quando chegou na denominação, em uma denominação, esse cooperador que eu vou contar a obra agora, ele pegou o irmão: vamos lá para frente. O irmão não quis ir. O cooperador foi muito educado. Depois chegou alguém mais, foi chegando gente, e ninguém chamou mais ele para ir lá para frente. Chegou mais outros irmãos, ninguém chamou.
deveriam pegar no braço dele e falar assim: olha, irmãos, vamos lá para frente e tal, senta com a gente, senta ali atrás, só para honrar o irmão, para mostrar, não, nós amamos o irmão, nós queremos bem o irmão, nós não misturamos as coisas, entendeu, irmão? Eu não estou julgando ninguém, nem estou falando em que lugar que foi. Eu estava pensando isso de um modo geral, não é daqui de Portugal, não. Eu estou pensando de um modo geral, porque em todo lugar é desse jeito que eu estou falando, irmão. Todo lugar. É dificilmente, quer dizer, eu estou já generalizando. Às vezes tem lugar que não faz isso, mas a maioria faz isso. Irmãos, será que esses irmãos estão amando o seu irmão? Será que esses irmãos não estão fazendo exceção de pessoas? Porque quando o irmão tinha ministério, ele era chamado para sentar, só faltava sentar no trono. Agora, só porque ele não tem mais o compromisso ministerial, e se ele sentar lá para trás, ele não tem problema nenhum, ele senta onde ele quiser, entendeu? Cada um é livre. Agora, se ele, por audácia dele, por desejo, ele sentar um pouquinho para frente, que ele quer escutar melhor, os olhos também falam. Eu sou testemunha. Eu fui em um lugar, não vou dizer aonde, e sentei um pouco na frente. E logo eu percebi olhos que olhavam para mim. E pessoas que até saíram rápido. Está entendendo, irmãos? Isso é falar mal da instituição? Não é. Eu estou querendo alertar os irmãos que não é assim que Jesus Cristo ensinou. Se vocês acham que é assim, vamos fazer o seguinte: peguem a Bíblia e comecem a ler. Peguem a Bíblia e comecem a ler. Pega lá em Mateus, né? Se bem que Mateus, muitos não sabem, não foi o primeiro evangelho. Ele, na cronologia do evangelho, ele não foi o primeiro. O primeiro foi Marcos, ou Lucas. Creio que foi Lucas, porque está escrito assim em Atos: fiz o primeiro tratado. Quer dizer, o primeiro tratado, ele fez o primeiro evangelho. Porém, na hora de compilar os livros, agora se tem algum teólogo aí que sabe mais, ou Lucas ou Marcos, eu estava estudando essa parte, eu não me lembro agora. Irmãos da Congregação Cristã no Brasil e outros irmãos de outras denominações, não fiquem ofendidos comigo, eu não quero magoá-los de forma alguma, não quero trazer nenhuma constrangimento para denominação nenhuma. Eu falei que não ia tocar em assuntos referentes, porque eu não quero que ninguém saia de lugar nenhum. Eu apenas quero que vocês façam, eu desejo, o que está escrito. Vocês não sabem o que vai acontecer, meus queridos irmãos. Daqui a pouco, vocês vão ser governados por um outro espírito. E isso Deus já me mostrou ontem. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Daqui a pouco, vocês vão obedecer tantas leis do país que vão surgir, porque vocês dizem que obedecem todas as leis do país, né? Vai vir um anticristo que vai governar o mundo numa nova ordem mundial, e ele que vai elaborar as leis. E aí, vocês vão servir as leis? E eu vou dizer para vocês, fiquem sabendo que vão. Por isso que muitos vão sair. Vão congregar aonde? Vai voltar como era no princípio, nas casas. Na casa de um irmão, na casa de outro irmão, numa fazenda, num sítio. Aqui fala numa quinta. Aqui fala assim, né? Numa quinta, em outro lugar. Porque eles não vão parar de servir a Deus porque a denominação está obedecendo às ordens da nova ordem mundial. Eu faço uma pergunta: será que já não está obedecendo? Fiquem vocês mesmos e julguem vocês. Porque eu a ninguém julgo, mas deixa o Pai para julgar. Eu apenas estou dando um alerta, porque vocês, povo, têm a força, vocês não sabem. Sabe por quê? Eles dependem das coletas de vocês. Eles dependem das vossas coletas. Se vocês segurar a coleta, eles vão ter que... Alguma coisa eles vão perguntar. E tem que ter homens valentes para chegar lá neles e falar: olha, nós sentimos de não fazer isso porque está acontecendo assim, assim, assim. E nós não queremos que a obra de Deus, ou que eles chamam de obra de Deus, né? Eu já diria que a igreja de Jesus Cristo, que o povo que se reúne
em nome de Jesus Cristo, porque a obra de Deus é Jesus Cristo. Alguém perguntou: o que farei para fazer a tua obra? E o que é a tua obra? O Senhor Jesus respondeu: está escrito na Bíblia. Muitos nem leram isso. Muitos nem sabem o que está escrito isso. Está escrito assim: a obra de Deus é esta, que creais no Filho a quem o Pai enviou. Deus abençoe a todos. Deus seja glorificado. E que o Senhor possa abençoar a todos. E não fiquem magoados comigo, porque eu não estou aqui para difamar ninguém. Espero que nos comentários vocês possam ser também educados, como eu também fui com todos. Deus vos abençoe. Paz de Deus, shalom e paz e graça. Amém e amém.